O governo Lula lançou o programa Nova Indústria Brasil. Segundo eles, vai fazer a indústria do Brasil decolar. A questão é que nada de graça. O programa vai custar 300 bilhões e o BNDES vai ser responsável por 250 bilhões de todo esse valor. Mas vamos relembrar a história do BNDES e ver se isso tem alguma chance de dar certo. Vem comigo. A Oi vai ser uma grande tele nacional. Quem disse isso foi o Lula, em 2010. O anúncio fazia parte de uma estratégia do governo: escolher determinadas companhias para se tornarem gigantes em seus setores e competir no mercado internacional. A estratégia ia ser colocada em prática pelos vultosos empréstimos que o BNDES faria. O sonho era do Lula, mas o mentor era Luciano Coutinho, presidente do BNDES entre 2007 e 2016. Isso porque o Luciano Coutinho fez o seu doutorado em economia na Universidade de Cornell, com uma tese sobre grandes empresas nacionais, ou seja, a inspiração tinha uma origem. E assim eles fizeram. O banco virou um símbolo do desenvolvimento econômico nos governos Lula e Dilma, orientado pela expansão e aumento da intervenção do Estado na economia. Escolheram no setor de óleo, gás e energia a EBX, de Eike Batista, um conglomerado que era composto pela OGX, OSX, MMX, MPX e vários outros X. No setor de telecomunicações, a escolhida foi a Oi. A Supertele, que se consolidou em 2008 a partir da fusão da antiga Telemar com a Brasil Telecom. Pouco tempo depois, em 2009, a quebra da Sadia, após fazer sucessivas apostas nas operações de câmbios, daria oportunidade para criar mais uma campeã, dessa vez no setor de alimentos. A crise de 2008 foi o momento perfeito para unir as duas maiores empresas do setor, Sadia e Perdigão. E daí surgiu, com o governo articulando, a Brasil Foods, para quem conhece, BRF. No setor de carnes, a escolhida foi a JBS. A empresa, que começou em 1953 como um pequeno açougue em Anápolis, em Goiás, iniciou uma série de aquisições a partir de 2007, com a ajuda do BNDES, claro. Tudo isso foi feito com muito dinheiro deles. Durante a gestão do Luciano Coutinho, o BNDES desembolsou 1,2 trilhão em créditos. Por um tempo funcionou, é verdade, funcionou muito bem. E o plano parecia que tinha dado certo. Eike Batista era o 7º homem mais rico do mundo, as empresas do conglomerado EBX se tornaram as queridinhas da Bolsa de Valores e chegaram a valer mais de 50 bilhões. A BRF já nascia como a maior empresa de alimentos do Brasil e era a 10ª maior das Américas. A Oi estava, de fato, tornando a Supertele, ao ser a maior empresa de telefonia fixa. E mais de 11 bilhões de financiamentos do BNDES ajudaram a JBS a comprar a Pilgrims e a Seara no Brasil. Em 2008, comprou mais 3 empresas americanas no ramo de carnes, National Beef, Smithfield Beef e Tasman. E finalmente tornou-se a maior produtora de proteína do mundo. Motivo de dar orgulho para os brasileiros, né? Mas o tempo passou e trouxe alguns resultados diferentes do esperado pela equipe econômica da época. Não tanto para alguns outros céticos. Em 2007, o início da política de campeões nacionais, os créditos direcionados, ou seja, aqueles subsidiados pelo BNDES, representavam 35% do total de crédito na economia. Em 2016, eles já eram 50%. E isso, claro, não era de graça. Boa parte dos recursos do BNDES vem do Tesouro Nacional. E aí que está o problema. Para o Tesouro repassar os créditos ao BNDES, o Banco Central emite títulos da dívida pública e na época pagava juros de 12,5%. Aí o dinheiro levantado é repassado ao BNDES, que emprestava às empresas a 6% ao ano. Ou seja, o governo pegava um dinheiro caro e emprestava barato para essas empresas. O saldo total desses créditos com o Tesouro estava em 524 bilhões no fim de 2015. Passados 14 anos do início da política de campeões nacionais, os resultados são completamente diferentes dos idealizados por Lula, Luciano Coutinho, Dilma e a equipe econômica do governo. Praticamente todas as empresas do grupo EBX pediram recuperação judicial ou foram medidas. Eike Batista foi condenado a 8 anos de prisão. A BRF e a JBS foram envolvidas no escândalo de Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Hoje, as ações da BRF valem 10% do que valiam em 2014. A Oi, como muitos sabem, entrou em recuperação judicial. Diversos artigos mostram que as empresas não investiram mais por causa desse crédito barato. O que elas fizeram foi apenas trocar uma dívida mais cara por outra mais barata, sem aumentar o investimento. Além disso, a taxa Selic teve que subir muito mais para combater a inflação, afetando aqueles que não eram amigos do rei e não tinham crédito mais barato do BNDES. Esse foi o legado das campeões nacionais. E esses são os dados e as evidências. E é isso que o governo vai repetir. Parece que aquele governo que se diz pautado pela ciência só o faz quando a ciência confirma o interesse deles. Quando a ciência contraria os seus interesses, aí a ciência não vale. E é isso que vamos repetir.